Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, né, a palavra de Deus incentiva e norteia a nossa caminhada. Então, com fé e alegria que nós possamos iniciar a liturgia de hoje. Então, a primeira leitura está em Hebreus, capítulo 7, versículo 25 a 28, e depois o capítulo 8, versículo 1 a 6. Hebreus, capítulo 7, versículo 25 a 28, depois o capítulo 8, versículo 1 a 6. Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não aceitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui por sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho, perfeito para sempre. Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então, essa primeira leitura mostra para a gente sobre, o sacerdócio de Melquisedeque. Era a figura do sacerdócio, né, eterno de Cristo. E aqui fala também sobre o antigo pacto. Era um símbolo transitório. Então, Cristo é um mediador de um pacto melhor e eterno, que é o pacto da nova aliança. Ele deu a sua vida por nós. Então, aqui a primeira leitura fala, Cristo ofereceu sacrifícios uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos, louvar e glorificar a Deus sempre por isso. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 3, versículo 7 a 12. Marcos, capítulo 3, versículo 7 a 12. Naquele tempo, Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. Seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E dos espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se. E os espíritos imundos, vendo-o, prostraram-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Então, um evangelho, um sumário do ministério de Jesus, são citadas várias regiões de onde vinham pessoas até ele. A gente viu aqui muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e de Sidônia. Então, ele, além da ideia da universalidade crescente da pregação do Evangelho, vislumbra-se ainda
a imagem de que as pessoas até este momento têm de Jesus, né? Vieram para tocá-lo, para serem curadas, porque tinham ouvido falar das obras, né, maravilhosas que ele fazia. Então, quando o leproso foi curado, foi Jesus quem tocou nele. Agora são as pessoas que até mesmo se jogam para conseguir tocar em Jesus. Significava inversão de movimento que manifesta do crescimento da semente do reino de Deus, semeada por Jesus. Então, os espíritos maus, que sabem quem ele é, são silenciados. Reconhecer em Jesus o Filho de Deus, né, é fruto da conversão que trabalhamos em nós e em nosso redor. Então, na medida em que temos coragem de segui-lo em seu caminho, não se deixando arrastar pelas falsas ilusões. Então, que nós possamos sempre, né, cada vez mais, seguir a Jesus e sempre, né, colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, sempre dar testemunho da sua palavra e do seu evangelho, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.